Meu nome é Bianca, e se você está me ouvindo agora, é porque o destino quis que nossa história se cruzasse neste momento. Aos 67 anos, carrego comigo uma história que mudou completamente o rumo da minha vida quando eu tinha apenas 28 anos, trabalhando como bibliotecária em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais. Era 1986, uma época em que as coisas eram mais simples, mas os sentimentos eram igualmente intensos. E o que vou contar para você não é só uma história de amor. É uma história sobre escolhas que destroem, sobre segredos que matam por dentro, e sobre como uma mulher pode se perder completamente quando dois homens entram na sua vida ao mesmo tempo, cada um carregando consigo uma força devastadora capaz de transformar qualquer paz em um furacão de emoções. A biblioteca municipal onde eu trabalhava ficava no centro da cidade, um prédio antigo com aquele cheiro característico de livros velhos e madeira envernizada que grudava na roupa e na alma. Era meu refúgio, meu mundo, onde cada dia seguia um ritual sagrado de organização, silêncio e conhecimento. Eu vivia uma vida previsível, arrumada, sem sobressaltos, exatamente como uma bibliotecária deveria viver. Acordava todas as manhãs às 6 da manhã, tomava meu café preto e amargo, caminhava as 7 quadras até o trabalho e passava o dia entre estantes, fichas de cadastro e o sussurro constante das páginas sendo viradas. Era uma existência que me dava segurança, mas que também me sufocava lentamente, como uma cobra que aperta devagar até tirar todo o ar dos pulmões. Minha rotina era tão certinha que eu conseguia prever até mesmo quais livros seriam devolvidos em cada dia da semana. As segundas-feiras traziam os romances que haviam sido lidos no fim de semana. As quartas-feiras eram dia de literatura técnica. As sextas-feiras, sempre os livros de aventura que os adolescentes pegavam para ler nas férias escolares. Tudo funcionava como um relógio suíço, até aquela terça-feira de março, que começou igual a todas as outras, mas que terminou destruindo cada certeza que eu tinha sobre mim mesma e sobre o que achava que queria da vida. Foi numa manhã típica, com aquela neblina característica do outono mineiro cobrindo as montanhas ao redor da cidade, que ele apareceu pela primeira vez. Eu estava organizando a sessão de biografias quando ouvi a porta da biblioteca se abrir com aquele rangido familiar da dobradiça que precisava de óleo há meses. Virei o rosto automaticamente, como sempre fazia quando alguém entrava, e foi como se o mundo tivesse sido suspenso por alguns segundos. Era um homem alto, de ombros largos, com cabelos escuros, ligeiramente grisalhos nas têmporas, vestindo um terno marrom bem cortado que contrastava com o ambiente simples da biblioteca. Mas não foram essas características físicas que me chamaram a atenção. Foi a maneira como ele olhava ao redor, como se estivesse procurando algo muito específico, ou alguém muito específico. Ele se aproximou do balcão principal onde eu ficava, e quando nossos olhos se encontraram pela primeira vez, senti uma onda de calor subir pelo peito, uma sensação que eu não experimentava há anos. "Bom dia", disse ele com uma voz grave e pausada, o tipo de voz que parece carregar histórias não contadas. "Eu sou Marcelo Santos, acabei de me mudar para a cidade. Sou o novo engenheiro da construtora municipal." Estendi a mão para cumprimentá-lo, e quando nossos dedos se tocaram, foi como se uma corrente elétrica tivesse passado entre nós. Suas mãos eram grandes, calejadas, mãos de quem trabalha com projetos grandiosos, mas o toque foi gentil, quase reverente. Marcelo me explicou que estava procurando livros sobre a história da região, mapas antigos, qualquer coisa que pudesse ajudá-lo a entender melhor o lugar onde agora viveria. Passei os próximos 40 minutos mostrando a ele nossa pequena seção de história local, falando sobre os tropeiros que passavam pela cidade no século passado, sobre as antigas fazendas de café que ainda existiam nas redondezas, sobre os casarões coloniais que resistiam ao tempo no centro histórico. Durante todo esse tempo, ele me ouvia com uma atenção que me deixava nervosa e excitada ao mesmo tempo. Não era apenas educação, era um interesse genuíno, como se cada palavra que saía da minha boca fosse importante, como se eu fosse importante. Quando ele saiu naquele primeiro dia, levando 3 livros emprestados, eu fiquei parada atrás do balcão por longos minutos, tentando entender o que havia acontecido comigo.
Meu coração batia num ritmo diferente. Minhas mãos tremiam ligeiramente, e pela primeira vez em anos, eu me peguei pensando em como estava o meu cabelo, se minha roupa estava adequada, se eu tinha sido interessante o suficiente durante nossa conversa. Era como se uma parte de mim que estava adormecida há muito tempo tivesse despertado de repente, assustada e desesperada por mais. Os dias que se seguiram foram uma tortura doce e amarga. Marcelo voltou à biblioteca 3 vezes naquela primeira semana, sempre no meio da manhã, sempre educado e interessado, sempre me fazendo sentir como se eu fosse a pessoa mais fascinante do mundo. Conversávamos sobre livros, sobre a cidade, sobre lugares distantes que ele havia conhecido durante seus anos de formação em Belo Horizonte. Ele tinha uma maneira única de contar histórias, criando imagens tão vívidas que eu conseguia ver e sentir cada detalhe. Falava sobre obras que havia projetado, sobre pontes que ligavam montanhas, sobre a satisfação de ver algo nascer do papel e se tornar real no mundo. A cada encontro, eu me sentia mais atraída por aquele homem misterioso que havia chegado como um furacão silencioso à minha vida organizada. Ele tinha um jeito de me olhar que me fazia sentir desejada, valorizada, como se eu fosse uma obra de arte rara que merecia contemplação. Mas havia algo nos olhos dele, uma sombra, um peso que eu não conseguia decifrar. Algumas vezes, no meio de uma conversa, ele ficava distante por alguns segundos, como se estivesse lutando contra pensamentos que preferiam não compartilhar. Foi numa quinta-feira, exatamente 2 semanas depois do nosso primeiro encontro, que tudo começou a se complicar de uma maneira que eu jamais poderia ter previsto. Eu estava fechando a biblioteca no final da tarde quando ouvi uma batida forte na porta. Dos fundos, aquela que dava para o pequeno pátio onde ficavam os lixeiros e algumas estantes velhas que não usávamos mais. Pensei que fosse algum gato ou o vento, mas a batida se repetiu, mais insistente. Quando abri a porta, encontrei um homem completamente diferente de Marcelo, mas que causou em mim um impacto igualmente devastador. Era mais novo, talvez uns 25 anos, cabelos castanhos bagunçados, roupas simples mas limpas, e nos olhos havia uma urgência, um desespero que me assustou e me atraiu simultaneamente. "Desculpa incomodar", disse ele ofegante, como se tivesse corrido uma longa distância. "Eu sou Diego, trabalho na oficina mecânica da esquina. A senhora não viu um homem de terno marrom passando por aqui? Alto, cabelo meio grisalho?" Meu coração disparou. Era Marcelo que ele procurava. "Por que está procurando ele?" perguntei, tentando manter a voz firme. Diego respirou fundo antes de responder, e suas palavras caíram sobre mim como uma avalanche gelada. "Porque ele é meu pai, e desapareceu de casa há 3 semanas, deixando minha mãe doente sozinha em Belo Horizonte, dizendo que vinha resolver uns negócios aqui na cidade. Só que descobrimos que ele mentiu sobre tudo." A revelação de Diego me atingiu como um soco no estômago. Eu me apoiei no batente da porta, tentando processar o que acabara de ouvir. Marcelo, o homem que havia despertado em mim sentimentos que eu pensava estar mortos para sempre, estava mentindo sobre sua vida. Não. Era apenas um engenheiro que havia se mudado para nossa cidade. Era um homem casado, pai de família, que havia abandonado uma esposa doente para viver uma fantasia aqui conosco. Minha cabeça rodava com 1000 pensamentos ao mesmo tempo, mas a dor era tão intensa que mal conseguia raciocinar. Diego continuou falando, mas sua voz parecia vir de muito longe. Ele me contou que a mãe estava internada há 2 meses, fazendo tratamento contra um câncer agressivo, e que Marcelo havia desaparecido exatamente quando ela mais precisava dele. Ele disse que vinha trabalhar num projeto importante aqui, que ficaria apenas 2 semanas e voltaria com dinheiro para pagar o tratamento dela. Diego explicava com os punhos cerrados, a raiva transparecendo em cada palavra. Mas quando liguei para a construtora que ele disse que ia trabalhar, me falaram que nunca ouviram falar dele. Tudo mentira. As lágrimas começaram a brotar dos meus olhos, não apenas pela descoberta, devastadora, mas também pela dor crua que via no rosto daquele jovem que buscava desesperadamente pelo pai. Eu não sabia o que dizer. Como explicar para aquele rapaz que seu pai estava mentindo não apenas para a família, mas também para uma mulher que havia se apaixonado por ele sem saber de nada?
Como contar que durante 2 semanas eu havia alimentado fantasias românticas com um homem que estava traindo não apenas a esposa doente, mas também a confiança do próprio filho? A vergonha e a raiva se misturavam dentro de mim, criando uma tempestade de emoções que eu não sabia como controlar. Diego deve ter percebido meu desespero, porque sua expressão se suavizou ligeiramente. A senhora conhece ele, não é? Perguntou com voz mais suave. Tudo o que consegui fazer foi assentir com a cabeça, incapaz de formar palavras. Foi nesse momento que algo inesperado aconteceu. Diego, que até então havia sido apenas o portador de notícias devastadoras, aproximou-se de mim com uma gentileza que contrastava completamente com a urgência com que havia chegado. Ele enganou a senhora também, não foi? Perguntou. E quando nossos olhos se encontraram, vi ali uma compreensão mútua de quem havia sido ferido pela mesma pessoa. Assenti novamente, e ele gentilmente colocou a mão no meu ombro. Sinto muito. Meu pai sempre foi assim, encantador demais para o próprio bem. Minha mãe sempre soube, mas nunca conseguiu se afastar dele. Aquelas palavras me cortaram ainda mais, fundo, porque significavam que eu não era especial, que provavelmente havia outras mulheres que haviam passado pela mesma situação. Diego me ajudou a sentar numa cadeira ali mesmo no pátio dos fundos da biblioteca, e pela primeira vez olhei realmente para ele. Era bonito de uma maneira completamente diferente do pai. Onde Marcelo tinha sofisticação e mistério, Diego tinha sinceridade e força bruta. Seus olhos castanhos não carregavam segredos, eram transparentes como água cristalina, e suas mãos, sujas de graxa da oficina mecânica, tremiam ligeiramente enquanto segurava um lenço que havia tirado do bolso para me oferecer. Pode ficar com ele, disse quando tentei devolver. A senhora precisa mais do que eu. Havia uma maturidade naquele jovem que contrastava com a imaturidade emocional que o pai havia demonstrado ao fugir de suas responsabilidades. Ficamos ali sentados por quase 1 hora, eu chorando em silêncio e ele esperando pacientemente que eu me recuperasse. O suficiente para poder conversar. Durante esse tempo, ele me contou mais sobre a situação da família. A mãe, Carmen, havia descoberto o câncer 3 meses antes, e desde então, Marcelo havia se tornado cada vez mais distante e instável. Ele não consegue lidar com coisas difíceis, Diego explicava com uma tristeza profunda na voz. Sempre que a vida fica complicada, ele arruma uma desculpa para desaparecer. Quando eu era criança, ele sumia por semanas dizendo que estava trabalhando. Mas depois descobríamos que ele estava apenas fugindo dos problemas. A cada palavra, eu entendia mais claramente que tipo de homem havia me atraído, e a decepção era devastadora. Mas havia algo em Diego que me chamava a atenção além da compaixão que ele demonstrava pela minha situação. Era a maneira como ele falava sobre a mãe, com um amor e dedicação que Marcelo claramente não tinha. Diego havia abandonado seus próprios estudos para cuidar dela, trabalhava dupla jornada na oficina, mecânica para pagar as contas médicas e agora estava percorrendo cidades atrás do pai irresponsável para tentar trazê-lo de volta ao lar onde ele era necessário. Era um tipo de caráter que eu raramente havia encontrado em alguém tão jovem e que contrastava brutalmente com a covardia que Marcelo havia demonstrado. Quando finalmente consegui falar, a primeira coisa que perguntei foi sobre Carmen. Como ela estava, se o tratamento estava funcionando, se precisava de alguma coisa. Diego sorriu pela primeira vez desde que havia chegado, e foi como se o sol tivesse aparecido depois de uma tempestade. Ela é forte, disse com orgulho evidente na voz. Mais forte que qualquer um de nós. Mesmo doente, mesmo sabendo que meu pai fugiu, ela ainda me pede para não ficar com raiva dele. Diz que ele vai voltar quando estiver pronto para ser homem de verdade. As lágrimas voltaram aos meus olhos, mas desta vez não eram de dor. Eram de admiração por uma mulher que eu nem conhecia, mas que demonstrava uma força que eu não sabia se teria na mesma situação. Ofereci toda a ajuda que pudesse dar. Disse a Diego que, se quisesse, podia ficar na minha casa enquanto procurava pelo pai, que podia emprestar dinheiro para a passagem de volta, que faria qualquer coisa para ajudar uma família que estava sofrendo por causa da irresponsabilidade de um homem que eu havia romantizado de forma tão inocente. Mas Diego recusou gentilmente. A senhora já ajudou muito só por me ouvir.
disse enquanto se levantava para ir embora. E por favor, se meu pai aparecer aqui novamente, não se deixe enganar. Ele tem esse dom de fazer as pessoas acreditarem que mudou, mas no fundo, ele sempre será o mesmo homem que foge quando as coisas ficam difíceis. Quando Diego estava prestes a sair, aconteceu algo que mudaria tudo novamente. Marcelo apareceu na entrada do pátio, elegante como sempre, com um sorriso no rosto que morreu no exato momento em que viu o filho ali, comigo. Diego? Disse com uma voz que misturava surpresa e culpa. O que está fazendo aqui? A tensão no ar era palpável, e eu me vi no meio de um confronto entre pai e filho que tinha muito mais camadas do que eu poderia imaginar. Diego se virou lentamente para encarar Marcelo, e a dor em seus olhos era tão intensa que eu senti vontade de protegê-lo, mesmo mal o conhecendo. Vim te buscar, pai, Diego disse com uma voz controlada, mas que tremia de emoção contida. Mamãe está piorando. Ela precisa de você em casa. Marcelo olhou para mim, depois para o filho, e eu vi o momento exato em que ele percebeu que seus dois mundos haviam se chocado. A máscara de charme e sofisticação caiu, e pela primeira vez eu vi o homem real por trás da fachada. Alguém fraco, covarde, incapaz de assumir suas responsabilidades. Bianca, ele disse tentando se aproximar de mim. Eu posso explicar tudo isso, mas Diego se colocou entre nós, protegendo-me instintivamente. Não, disse com uma firmeza que contrastava com seus 25 anos. Você já machucou pessoas demais. Deixa ela em paz. O que aconteceu nos minutos seguintes foi o confronto mais intenso e doloroso que eu já havia presenciado. Diego não gritou, não perdeu o controle, mas suas palavras cortaram Marcelo como navalhas afiadas. Ele falou sobre as noites em claro cuidando da mãe sozinho, sobre os remédios que estava pagando com o próprio salário, sobre as lágrimas que Carmen chorava todas as noites, quando pensava que ele não estava vendo. E Marcelo apenas ficou ali, sem conseguir defender-se, porque tudo o que Diego dizia era verdade. Eu me senti como uma intrusa naquele momento familiar tão íntimo e doloroso, mas ao mesmo tempo não conseguia me afastar. Era como assistir a um acidente acontecendo em câmera lenta. Foi naquele momento de confronto devastador entre pai e filho que algo dentro de mim se quebrou definitivamente. Não era apenas a descoberta de que Marcelo havia mentido sobre tudo, era ver a dor crua no rosto de Diego. Um rapaz que estava lutando sozinho para manter uma família unida, enquanto o pai fugia covardemente de suas responsabilidades. A raiva que senti naquele instante foi tão intensa que meu corpo inteiro tremeu. Saia daqui, disse para Marcelo com uma voz que eu não reconheci como minha. Saia da minha biblioteca e não volte nunca mais. Ele tentou se aproximar com aquela expressão de cachorro abandonado que provavelmente funcionava com outras mulheres, mas eu não estava mais disposta a ser enganada. Bianca, por favor, me deixe explicar, ele implorou, mas suas palavras soavam vazias, desesperadas, patéticas. Diego se colocou firmemente entre nós e pela primeira vez, desde que havia chegado, sua voz saiu alta e clara. Você ouviu o que ela disse. Vai embora. E dessa vez, vai direto para casa cuidar da sua esposa, ou eu mesmo vou te arrastar pelos cabelos até Belo Horizonte. A ameaça não era vazia. Podia ver nos olhos de Diego uma determinação que vinha de meses de sofrimento acumulado, de responsabilidades que não deveriam ser dele, de uma maturidade forçada pela irresponsabilidade do próprio pai. Marcelo deve ter percebido também, porque recuou alguns passos, murmurou algumas desculpas incoerentes e finalmente saiu do pátio com o rabo entre as pernas, como o covarde que realmente era. Quando ficamos sozinhos novamente, Diego e eu permanecemos em silêncio por alguns minutos, absorvendo o que havia acabado de acontecer. O ar ainda carregava a tensão do confronto, e eu me sentia exausta emocionalmente, como se tivesse corrido uma maratona. Foi Diego quem quebrou o silêncio primeiro. Sinto muito que a senhora tenha passado por isso, disse com uma gentileza que me fez chorar novamente. Meu pai tem esse dom terrível de fazer as pessoas se apaixonarem pela versão dele que não existe de verdade. Suas palavras eram sábias demais para alguém tão jovem, mas eu entendia que o sofrimento amadurece as pessoas muito rapidamente. Naquele momento, olhando para Diego sob a luz dourada do final da tarde, percebi que havia algo muito especial naquele rapaz. Não era apenas sua maturidade precoce ou sua dedicação à família.
Era a maneira como ele me tratava, mesmo eu sendo uma estranha que havia se envolvido com seu pai. Não havia julgamento em seus olhos, apenas compreensão e uma compaixão genuína que me tocava profundamente. Era como se ele entendesse que eu também era uma vítima da irresponsabilidade de Marcelo, e isso criava entre nós uma conexão imediata e inexplicável. Você não precisa voltar para casa hoje, disse impulsivamente. Pode jantar comigo, descansar um pouco antes de enfrentar a viagem de volta. Diego hesitou por um momento, olhando na direção onde Marcelo havia desaparecido. Não sei se é uma boa ideia, respondeu. Depois do que aconteceu, mas eu insisti. Havia algo em mim que não queria que ele fosse embora ainda, uma necessidade de prolongar aquele momento de conexão humana genuína, depois de semanas vivendo uma ilusão. Por favor, disse tocando gentilmente seu braço. Deixa eu pelo menos oferecer uma refeição decente para alguém que está lutando tanto pela família. Ele aceitou, e caminhamos juntos até minha casa, que ficava a apenas 3 quarteirões da biblioteca. Durante o trajeto, conversamos sobre coisas simples. O trabalho dele na oficina mecânica, minha rotina na biblioteca, os livros que eu gostava de ler. Era uma conversa leve, mas havia uma intimidade natural entre nós que me surpreendeu. Diego tinha uma maneira de ouvir que me lembrava de Marcelo, mas sem a artificialidade, sem a sensação de que estava representando um papel. Ele era genuinamente interessado no que eu tinha a dizer, e suas perguntas eram inteligentes e perspicazes. Preparei um jantar simples: arroz, feijão, frango ensopado e uma salada de tomates do meu pequeno quintal. Enquanto cozinhava, Diego insistiu em ajudar, lavando a louça suja e organizando a mesa. Suas mãos trabalhavam com uma eficiência que falava de alguém acostumado a cuidar de casa, e eu me perguntei quantas refeições ele havia preparado sozinho para a mãe doente nos últimos meses. Você cozinha bem, comentei, observando como ele temperava a salada com a medida exata de sal e azeite. Tive que aprender, respondeu com um sorriso triste. Quando mamãe começou o tratamento, ela perdeu o apetite e o paladar. Precisei descobrir jeitos de fazer comida que ela conseguisse comer. Durante o jantar, Diego me contou mais sobre Carmen. Falou sobre como ela havia sido uma mulher forte e independente antes da doença, trabalhando como professora primária e criando Diego praticamente sozinha durante as ausências constantes de Marcelo. Ela sempre dizia que eu era o homem da casa mesmo quando meu pai estava presente. Disse com orgulho na voz que eu tinha mais responsabilidade aos 15 anos do que ele, aos 40. Era doloroso ouvir aquilo, mas também me fazia admirar ainda mais a força daquela família que eu nem conhecia pessoalmente. Conforme a noite avançava, percebi que estava desenvolvendo sentimentos por Diego que iam muito além da compaixão ou da gratidão. Era algo mais profundo, mais real do que qualquer coisa que havia sentido por Marcelo. Talvez fosse a sinceridade brutal com que ele falava sobre sua vida, ou a maneira como seus olhos se iluminavam quando falava sobre a mãe, ou simplesmente o fato de que ele era tudo o que seu pai não conseguia ser: honesto, corajoso, confiável. Mas eu também sabia que a situação era complicada demais, que ele era jovem demais, que havia barreiras óbvias entre nós que não poderiam ser ignoradas. Quando terminamos de jantar, ofereci o sofá da sala para ele dormir, mas Diego insistiu que precisava voltar para Belo Horizonte naquela mesma noite. Mamãe está sozinha, explicou. E depois do que aconteceu hoje, preciso garantir que meu pai realmente vai voltar para casa. Entendi perfeitamente, mas uma parte de mim ficou decepcionada. Havia algo naquele rapaz que me fazia querer protegê-lo, cuidar dele, da mesma forma que ele cuidava da mãe. Era um sentimento maternal misturado com algo que eu preferia não nomear, mas que pulsava forte no meu peito. Antes de sair, Diego fez algo que me surpreendeu completamente. Pegou um pedaço de papel da mesa da cozinha e escreveu um endereço e um número de telefone. Se a senhora quiser saber como está mamãe ou se precisar de alguma coisa, pode me procurar, disse entregando o papel. E obrigado por tudo hoje. A senhora me ajudou mais do que imagina. Nossos dedos se tocaram quando peguei o papel e novamente senti aquela corrente elétrica. Mas desta vez era diferente. Não era a atração superficial que havia sentido por Marcelo.
Era algo mais profundo, mais assustador, mais real. Quando Diego saiu, fiquei na porta de casa observando-o caminhar pela rua mal iluminada até desaparecer na escuridão. Meu coração estava acelerado, minha mente confusa, e eu sabia que minha vida havia mudado para sempre naquele dia. Não apenas pela descoberta devastadora sobre Marcelo, mas pelo encontro com seu filho, um rapaz que em poucas horas havia mexido comigo de uma forma que eu não conseguia explicar. Segurei o papel com seu endereço contra o peito e, pela primeira vez em muito tempo, rezei para que uma pessoa chegasse bem ao seu destino. Agora, se você está aí me ouvindo e se identificando com alguma parte dessa história, eu quero que você saiba que não está sozinho nos seus sentimentos confusos e contraditórios. Todos nós já passamos por momentos em que o coração quer uma coisa e a razão diz outra. Conta aqui nos comentários. Qual foi a situação mais complicada que você já viveu envolvendo sentimentos? De onde você está me assistindo? E que tipo de história toca mais seu coração? As de superação? As de amor impossível? Ou as que mostram a força das pessoas simples enfrentando grandes desafios? Sua interação é muito importante para mim, porque me ajuda a entender melhor quem está do outro lado da tela, dividindo comigo esses momentos íntimos de reflexão sobre a vida. Os 3 dias que se seguiram foram os mais longos da minha vida. Eu tentava manter a rotina normal na biblioteca, organizando livros, atendendo os poucos usuários que apareciam, mas minha mente estava completamente dividida entre a dor da traição de Marcelo e a preocupação constante com Diego e sua mãe. Cada vez que o telefone tocava, meu coração disparava na esperança de que fosse ele me dando notícias. Cada vez que alguém entrava na biblioteca, eu olhava automaticamente para ver se não era Marcelo voltando com mais mentiras e desculpas. Mas os dias passavam em um silêncio angustiante que me consumia por dentro. Na quarta-feira à noite, não consegui mais aguentar a incerteza. Peguei o papel com o número de telefone que Diego havia me dado e, após hesitar por quase 1 hora, finalmente liguei. Do outro lado da linha, uma voz fraca e cansada atendeu. Alô? Era Carmen. Meu coração apertou ao ouvir o sofrimento evidente naquela voz. Senhora Carmen, meu nome é Bianca. Eu conheço seu filho Diego. Houve uma pausa e depois ela disse com uma curiosidade gentil. Ah, você é a moça da biblioteca que ele mencionou. Como está, querida? A simplicidade e carinho com que ela falou comigo, mesmo sem me conhecer, me fez chorar no telefone. Expliquei brevemente como havia conhecido Diego, obviamente omitindo os detalhes sobre meu envolvimento com Marcelo. Disse apenas que havia ajudado seu filho quando ele estava procurando pelo pai na nossa cidade. Carmen suspirou profundamente antes de falar. Diego me contou que Marcelo estava por aí fazendo das dele novamente. Esse menino carrega o peso do mundo nas costas por causa do pai. Irresponsável que tem. Suas palavras eram amargas, mas havia uma resignação nelas que falava de anos de decepções acumuladas. Mas me conte, querida, como Diego estava quando você o viu? Ele anda tão preocupado comigo que esquece de cuidar de si mesmo. Falei sobre a impressão que Diego havia me causado, sua maturidade, sua dedicação, a maneira corajosa como havia enfrentado o pai. Carmen ouvia em silêncio. E eu podia imaginar o sorriso orgulhoso no rosto dela. Esse menino é meu. Orgulho, disse finalmente. Desde pequeno sempre foi mais homem que o próprio pai. Quando eu morrer, pelo menos vou saber que criei alguém decente neste mundo. As palavras dela me cortaram como uma lâmina. Não fale assim, disse impulsivamente. Diego precisa da senhora. E pela maneira como ele fala da senhora, sei que a senhora é uma lutadora que não vai se entregar facilmente. Nossa conversa se estendeu por mais de 1 hora. Carmen me contou sobre sua luta contra o câncer, sobre as sessões de quimioterapia que a deixavam devastada, sobre o medo constante de deixar Diego sozinho no mundo com um pai que nunca havia assumido suas responsabilidades. Mas também falou sobre sua fé, sobre sua determinação de viver cada dia que Deus lhe desse, sobre a esperança de ver Diego formar sua própria família um dia. Era uma mulher extraordinária. E a cada minuto de conversa, eu entendia melhor de onde Diego havia herdado sua força e caráter. Quando finalmente nos despedimos, Carmen me fez um pedido que me deixou sem palavras.
Bianca, querida, você parece uma pessoa boa. Se algum dia Diego precisar de uma amiga, de alguém para conversar, você poderia estar lá para ele? Esse menino carrega muita responsabilidade sozinho, e às vezes uma palavra de carinho de uma pessoa de fora faz toda a diferença. Prometi que sim, sem saber exatamente o que essa promessa significaria para meu futuro. Desliguei o telefone com o coração apertado, mas também com uma sensação estranha de propósito, como se houvesse encontrado uma razão para existir que ia além da minha rotina solitária. Na sexta-feira, Diego apareceu novamente na biblioteca, mas desta vez sua chegada foi completamente diferente. Não havia desespero em seus olhos, apenas uma tristeza profunda que me fez entender imediatamente que algo terrível havia acontecido. Mamãe piorou, disse sem rodeios quando me viu. Os médicos disseram que não tem mais muito tempo. Ela pediu para eu vir aqui te buscar. Quer conhecer você pessoalmente antes de... Ele não conseguiu terminar a frase, mas eu entendi perfeitamente. Carmen estava morrendo e queria me conhecer. Meu mundo parou por alguns segundos. Claro, disse imediatamente, sem nem pensar nas implicações práticas. Quando? Diego olhou aliviado, como se esperasse que eu recusasse. Agora, se você puder. Ela não está bem, mas insistiu que ainda tem forças para receber visita. Fechei a biblioteca imediatamente. Deixei um bilhete na porta explicando que havia uma emergência familiar. E 1 hora depois, estava no ônibus para Belo Horizonte, ao lado de Diego, segurando sua mão enquanto ele chorava silenciosamente, olhando pela janela. Era a primeira vez que eu o via demonstrar toda a dor que carregava por dentro, e meu coração se partiu por ele. Durante as 3 horas de viagem, Diego me preparou para o que eu encontraria. Carmen havia perdido muito peso. Os cabelos haviam caído completamente devido ao tratamento. E, alguns dias, ela ficava confusa devido aos remédios fortes para a dor. Mas nos momentos de lucidez, ela era a mesma mulher forte que sempre havia sido. Ela vai te adorar, disse apertando minha mão. Tenho um instinto incrível para pessoas boas. Eu me perguntava por que uma mulher moribunda fazia questão de conhecer uma estranha. Mas havia algo na urgência de Diego que me dizia para não questionar, apenas aceitar. Quando chegamos ao pequeno apartamento onde eles moravam, encontramos Marcelo na cozinha, preparando uma sopa. A presença dele me chocou, mas Diego não pareceu surpreso. Ele voltou no dia seguinte ao nosso encontro. Explicou em voz baixa. Ainda é um covarde, mas pelo menos está aqui cuidando dela nos últimos momentos. Marcelo me cumprimentou com embaraço, claramente desconfortável com minha presença, mas eu nem lhe dei atenção. Toda minha preocupação estava focada na mulher que estava no quarto ao lado, esperando para me conhecer. Carmen estava deitada numa cama de solteiro, encostada na janela, de onde podia ver o movimento da rua. Quando entrei no quarto, ela virou o rosto em minha direção e sorriu com uma doçura que me fez chorar instantaneamente. Era óbvio que estava muito debilitada, mas seus olhos brilhavam com uma inteligência e bondade que preenchiam todo o ambiente. Então você é a Bianca, disse com voz fraca, mas clara. Diego não parou de falar de você desde que voltou. Disse que você tem um coração generoso e que me lembraria da minha irmã mais nova. Sentei na cadeira ao lado da cama, segurando sua mão esquelética, mas ainda calorosa. Conversamos por quase 2 horas e foi como se eu conhecesse Carmen há anos. Ela me contou histórias da infância de Diego, sobre como ele sempre havia sido protetor e responsável, sobre os sacrifícios que havia feito para criar o filho praticamente sozinha. Também falou sobre seus arrependimentos, principalmente sobre ter escolhido um homem como Marcelo para ser pai do seu filho. Mas sabe o que me consola? Disse apertando minha mão com força surpreendente. Diego não puxou nada do pai. Ele é puro, tem um coração limpo e precisa de alguém que veja isso nele, que o valorize como ele merece. E se essa mensagem está tocando seu coração até aqui, e você sente que quer apoiar para que ela chegue a mais pessoas que também precisam ouvir sobre força, superação e a beleza dos sentimentos verdadeiros, considere clicar em Valeu Demais. Esse gesto de carinho nos ajuda a continuar compartilhando essas histórias que tocam fundo na alma e mostram que, mesmo nos momentos mais difíceis, sempre existe esperança e amor genuíno, esperando para florescer. Quando saí do quarto para buscar um copo d'água para Carmen, Diego me seguiu até a cozinha.
Seus olhos estavam vermelhos de chorar, e ele parecia exausto fisicamente e emocionalmente. Obrigado por ter vindo, disse, me abraçando de uma forma que era ao mesmo tempo desesperada e agradecida. Ela está mais calma desde que você chegou. Acho que estava preocupada em me deixar sozinho no mundo. Retribuí o abraço, sentindo como ele tremia nos meus braços, e naquele momento entendi que meus sentimentos por aquele rapaz haviam se transformado em algo muito mais profundo e assustador do que eu estava disposta a admitir. Carmen morreu numa terça-feira de manhã, 3 dias após minha chegada a Belo Horizonte. Eu estava segurando sua mão quando ela deu o último suspiro. Depois de uma noite inteira em que Diego e eu nos revezamos ao lado da cama, sussurrando palavras de carinho e conforto enquanto ela lutava contra a dor. Nos últimos momentos, ela conseguiu abrir os olhos uma vez mais, olhou diretamente para mim e sussurrou com o pouco de voz que ainda tinha. Cuida do meu menino, Bianca. Ele vai precisar de você mais do que imagina. Foram suas últimas palavras, e elas ficaram gravadas no meu coração como um compromisso sagrado que eu não sabia se seria capaz de cumprir. O velório foi uma experiência devastadora. Diego se manteve firme durante toda a cerimônia, recebendo os pêsames dos vizinhos, dos colegas de trabalho da oficina, dos antigos alunos de Carmen que vieram prestar suas homenagens. Mas eu via a dor crua em seus olhos cada vez que alguém falava sobre como Carmen havia sido uma mulher forte, uma mãe exemplar, uma pessoa que nunca havia se deixado abater pelas dificuldades da vida. Marcelo estava presente, mas parecia um fantasma, caminhando pelos cantos sem conseguir olhar diretamente para o caixão da esposa. A culpa estava estampada em seu rosto, e pela primeira vez senti pena dele, embora isso não diminuísse meu desprezo por sua covardia. Durante o enterro, quando desceram o caixão, Diego finalmente se quebrou. Ele caiu de joelhos ao lado da sepultura e chorou como uma criança perdida, todos aqueles meses de força e responsabilidade finalmente cobrando seu preço emocional. Marcelo tentou se aproximar para consolá-lo, mas Diego o empurrou com uma violência que me assustou. Não me toca, gritou entre soluços. Você não tem direito de estar triste. Você a abandonou quando ela mais precisava. As pessoas ao redor ficaram constrangidas, mas ninguém tentou intervir. Eu me ajoelhei ao lado de Diego e o abracei, deixando que ele chorasse no meu ombro até não ter mais lágrimas para derramar. Depois do enterro, voltamos para o apartamento que agora parecia vazio e sem vida. Marcelo havia desaparecido novamente, deixando apenas um bilhete dizendo que não conseguia ficar ali com as lembranças. Diego leu o bilhete em silêncio, amassou o papel e o jogou no lixo sem demonstrar nenhuma emoção. Era de se esperar, disse com uma voz cansada que me partiu o coração. Ele nunca conseguiu lidar com a realidade. Agora que mamãe morreu, não tem mais razão para fingir que é um homem responsável. A frieza com que falou sobre o pai me fez entender que havia perdido para sempre qualquer esperança de ter uma família normal. Nos dias que se seguiram, eu cancelei meu retorno para minha cidade e fiquei cuidando de Diego. Ele havia parado de comer, mal dormia e passava as noites caminhando pelo apartamento como um animal enjaulado. A dor da perda se misturava com a raiva do abandono do pai, criando uma tempestade emocional que ameaçava destruí-lo completamente. Eu cozinhava para ele, forçava-o a tomar banho, segurava sua cabeça enquanto ele vomitava, de tanto chorar. Era como cuidar de uma pessoa que estava se afogando em próprio sofrimento, e eu não sabia se seria forte o suficiente para salvá-lo. Foi numa dessas noites insones que tudo mudou entre nós de forma definitiva. Diego estava sentado no chão da sala, abraçando uma foto da mãe, quando começou a falar sobre seus medos mais profundos. Ela era tudo que eu tinha no mundo, disse com a voz quebrada. Agora estou completamente sozinho, sem família, sem ninguém que se importe. Se eu vivo ou morro. Tentei consolá-lo. Disse que ele tinha amigos, que tinha futuro pela frente, que a mãe não gostaria de vê-lo destruído pela dor. Mas ele balançou a cabeça e me olhou com uma intensidade que me deixou sem palavras. Você vai embora também, disse com uma certeza que me assustou. Vai voltar para sua cidade, para sua vida, e eu vou ficar aqui sozinho com as lembranças. E eu não sei se consigo viver assim. A dor em sua voz era tão intensa que senti como se alguém estivesse apertando meu coração com as mãos.
Sem pensar no que estava fazendo, me aproximei dele no chão e o abracei com toda a força que tinha. Eu não vou te abandonar, disse sussurrando em seu ouvido. Prometo que não vou te deixar sozinho. Era uma promessa impulsiva, feita no calor da emoção, mas no momento em que as palavras saíram da minha boca, eu soube que era verdade. Ele se afastou ligeiramente para me olhar nos olhos, procurando sinais de que eu estava mentindo ou apenas tentando consolá-lo, mas viu apenas sinceridade, e algo mudou na expressão dele. Lentamente, ele levantou a mão e tocou meu rosto com uma gentileza que contrastava com toda a dor que estava sentindo. Bianca, sussurrou meu nome como se fosse uma oração. Eu não queria que você tivesse que carregar meus problemas, mas eu balancei a cabeça e segurei sua mão contra meu rosto. Eu quero carregar, disse com uma convicção que me surpreendeu. Quero estar aqui para você. O que aconteceu? Depois foi inevitável e ao mesmo tempo inesperado. Nossos rostos se aproximaram lentamente e quando nossos lábios se tocaram, foi como se todas as emoções reprimidas dos últimos dias explodissem de uma só vez. Não era um beijo de paixão desenfreada, era um beijo de duas pessoas feridas que haviam encontrado consolo uma na outra. Era desesperado e gentil ao mesmo tempo, carregado de lágrimas e esperança, de dor e cura. Quando nos separamos, ambos estávamos chorando, mas eram lágrimas diferentes. Eram lágrimas de alívio, de conexão, de algo novo nascendo em meio à tragédia. Diego me puxou para mais perto e ficamos ali no chão da sala, abraçados em meio às fotos e lembranças de Carmen, permitindo que nossos corações feridos se consolassem mutuamente. Não havia nada sexual naquele momento, apenas uma necessidade desesperada de proximidade humana, de calor, de não estar sozinho no mundo. Ele chorou no meu colo como uma criança, e eu acariciei seus cabelos sussurrando palavras de conforto que minha própria mãe havia usado comigo quando eu era pequena. Era como se estivéssemos curando as feridas um do outro, apenas por existirmos no mesmo espaço. Naquela noite, dormimos juntos no sofá da sala, vestidos, apenas nos aquecendo com a presença um do outro. Quando acordei na manhã seguinte e vi Diego dormindo com o rosto relaxado pela primeira vez em dias, soube que havia cruzado uma linha de onde não havia volta. Não era apenas compaixão o que sentia por ele, era amor. Um amor que havia nascido da dor, mas que era real e profundo e assustadoramente intenso. Eu estava apaixonada por um rapaz 17 anos mais novo que eu, que acabara de perder a mãe, que carregava traumas familiares que levariam anos para curar. Era a situação mais complicada em que eu já havia me metido na vida. Quando Diego acordou e nossos olhos se encontraram, vi que ele estava pensando a mesma coisa. Havia constrangimento ali, mas também havia algo mais forte: gratidão, carinho e, sim, amor. Ele se sentou devagar, passou a mão pelos cabelos bagunçados e me olhou com uma seriedade que contrastava com sua idade. Bianca, disse com a voz ainda rouca de sono, eu sei que isso é loucura. Sei que você tem sua vida, que sou jovem demais, que a situação é complicada demais. Mas ontem à noite, pela primeira vez desde que mamãe morreu, eu consegui respirar sem sentir dor no peito. E foi por sua causa. Suas palavras me emocionaram profundamente. Mas também me assustaram. Eu sabia que estávamos entrando em território perigoso, que havia diferenças entre nós que não poderiam ser ignoradas, que as pessoas julgariam nossa relação de todas as formas possíveis. Mas quando olhei para aquele rapaz que havia demonstrado mais caráter e maturidade em poucos dias do que muitos homens da minha idade demonstravam em anos inteiros, entendi que, às vezes, o amor não segue as regras sociais ou as expectativas convencionais. Às vezes, ele simplesmente acontece, devastador e transformador, no momento mais inesperado e com a pessoa mais improvável. As semanas que se seguiram à morte de Carmen foram as mais intensas e transformadoras da minha vida. Eu havia oficialmente pedido licença do meu trabalho na biblioteca, alegando problemas familiares, e me mudei temporariamente para Belo Horizonte para ficar com Diego. O apartamento pequeno e simples onde ele havia crescido se tornou nosso refúgio contra o mundo, um lugar onde podíamos explorar os sentimentos complicados que haviam surgido entre nós sem o julgamento externo que sabíamos que enfrentaríamos.
Diego voltou ao trabalho na oficina mecânica, mas agora eu estava lá quando ele chegava em casa com o jantar pronto e uma presença calorosa que o ajudava a lidar com o vazio deixado pela morte da mãe. Nossa relação evoluía de forma natural, mas sempre carregada de uma intensidade emocional que às vezes me assustava. Diego era maduro, além de sua idade em muitos aspectos, mas ainda havia nele uma fragilidade de quem havia perdido muito cedo a única família que conhecia. Eu me encontrava alternando entre o papel de companheira, mãe substituta, amiga e confidente. Uma mistura de funções que deveria ser confusa, mas que funcionava de forma surpreendente entre nós. Ele me tratava com uma reverência que ia além da gratidão, como se eu fosse um presente inesperado que a vida havia lhe dado após tanto sofrimento. As noites eram nossos momentos mais íntimos. Conversávamos por horas sobre tudo e sobre nada, deitados na cama estreita que havia sido de Carmen, enquanto Diego me contava histórias da infância que revelavam um menino que havia crescido assumindo responsabilidades de adulto. Eu compartilhava com ele meus próprios medos e inseguranças, minha vida solitária na biblioteca, os relacionamentos fracassados que havia tido ao longo dos anos. Era como se estivéssemos construindo uma intimidade emocional sólida antes de nos permitirmos qualquer intimidade física, e isso criava entre nós uma conexão que eu nunca havia experimentado antes. Foi numa noite de chuva forte, quase um mês após a morte de Carmen, que nossa relação se consumou de forma definitiva. Diego havia chegado em casa particularmente abatido, depois de um dia difícil na oficina, onde um acidente menor havia lhe trazido lembranças dolorosas de quando precisava ligar para a mãe para contar sobre seu dia de trabalho. Eu o recebi com um abraço, apertado, e quando nossos corpos se tocaram, senti uma corrente elétrica que era diferente de todas as outras vezes. Havia uma necessidade ali, uma fome emocional e física que não podia mais ser ignorada. Nossos beijos naquela noite foram diferentes, mais urgentes, carregados de uma paixão que havia sido cuidadosamente controlada nas semanas anteriores. Diego me tocava com uma reverência quase religiosa, como se meu corpo fosse algo sagrado que ele tinha medo de profanar. Eu o guiei gentilmente, mostrando que estava segura da minha escolha, que queria aquela intimidade tanto quanto ele. Quando finalmente nos entregamos completamente um ao outro, foi com uma intensidade emocional que me fez chorar de felicidade e alívio. Não era apenas o ato físico, era a confirmação de que havíamos encontrado um no outro algo que ia muito além da atração ou da conveniência. Depois, deitados nus e suados na cama pequena, Diego chorou nos meus braços não de tristeza, mas de gratidão. Eu pensei que nunca mais ia sentir felicidade de verdade, sussurrou contra minha pele. Depois que mamãe morreu, achei que ia passar o resto da vida apenas sobrevivendo. Mas você me fez lembrar que ainda posso viver. Suas palavras me tocaram profundamente, porque eu sentia exatamente a mesma coisa. Minha vida, antes de conhecê-lo, havia sido uma existência vazia, preenchida com rotinas que mascaravam uma solidão profunda. Agora, aos 28 anos, eu finalmente entendia o que significava amar e ser amada de verdade. Os meses que se seguiram foram como um sonho impossível que teimava em se tornar realidade. Diego e eu desenvolvemos uma rotina doméstica que funcionava perfeitamente, apesar das nossas diferenças. Ele trabalhava durante o dia enquanto eu cuidava da casa, fazia compras, preparava nossas refeições. Às noites, caminhávamos pelas ruas de Belo Horizonte, descobrindo juntos a cidade que se tornara nosso novo lar. Nos fins de semana, visitávamos museus, parques, cinemas, vivendo experiências que Diego nunca havia tido tempo de experimentar durante os anos em que cuidara da mãe doente. Mas nem tudo era perfeito. As pessoas ao nosso redor começaram a notar nossa relação e os comentários maldosos não tardaram a aparecer. Os vizinhos sussurravam quando passávamos juntos no corredor do prédio, especulando sobre a natureza do nosso relacionamento. Na oficina mecânica, alguns colegas de Diego faziam piadas sobre ele estar sendo sustentado por uma coroa, comentários que o machucavam profundamente. Eu também enfrentava minha parcela de julgamentos quando saía sozinha para fazer compras ou resolver questões burocráticas.
O olhar de desaprovação das pessoas era claro. Uma mulher de quase 30 anos, envolvida com um rapaz tão jovem, era vista como algo indecente ou, no mínimo, suspeito. Esses julgamentos externos começaram a afetar Diego mais do que ele admitia inicialmente. Eu percebia sua tensão quando precisávamos aparecer juntos em público, a forma como ele ficava defensivo quando alguém fazia algum comentário sobre nossa diferença de idade. Uma noite, depois de um episódio particularmente desagradável, numa padaria onde uma senhora havia feito comentários alto o suficiente para que ouvíssemos sobre mulheres sem vergonha que se aproveitam de meninos órfãos, Diego explodiu em casa. "Eu não aguento mais isso!" gritou, socando a parede. "As pessoas nos olham como se fôssemos algum tipo de aberração, como se nosso amor fosse sujo ou errado." Tentei consolá-lo, explicar que as pessoas sempre julgam o que não entendem, que nosso amor era puro e verdadeiro independentemente do que os outros pensassem. Mas Diego balançou a cabeça com uma amargura que me assustou. "Não é só isso, Bianca. Eu vejo como você fica constrangida às vezes. Vejo como desvia o olhar quando alguém faz algum comentário. Parte de você também acha que isso é errado." Suas palavras me atingiram como um tapa na cara, porque havia uma verdade dolorosa nelas. Por mais que amasse Diego profundamente, havia momentos em que me questionava se estava fazendo a coisa certa, se não estava prejudicando seu futuro ao me envolver com ele numa idade tão crucial de sua vida. A situação se complicou ainda mais quando decidimos que era hora de eu voltar para minha cidade para buscar minhas coisas e oficializar minha transferência permanente para Belo Horizonte. A perspectiva de apresentar Diego aos meus poucos amigos e conhecidos me deixava ansiosa de uma forma que não conseguia esconder dele. Durante a viagem de volta que fizemos juntos, Diego estava particularmente silencioso, olhando pela janela do ônibus com uma expressão pensativa que me preocupou. "Você está arrependida?" perguntou de repente, sem olhar para mim. "De ter se envolvido comigo? De ter mudado sua vida toda por causa de um rapaz que mal conhece?" A pergunta me pegou completamente desprevenida. Virei-me para encará-lo e vi nos seus olhos uma vulnerabilidade que me partiu o coração. Era como se ele estivesse esperando que eu confirmasse todos os seus medos mais profundos. "Como pode perguntar uma coisa dessas?" respondi segurando sua mão com força. "Diego, você é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Não me importa o que as pessoas pensam ou dizem. O que importa é o que sentimos um pelo outro." Mas enquanto falava essas palavras, uma parte de mim se perguntava se eram completamente verdadeiras, se eu realmente estava preparada para enfrentar uma vida inteira de julgamentos e questionamentos. Quando chegamos à minha cidade, a recepção foi ainda pior do que eu havia imaginado. A bibliotecária substituta que havia assumido meu lugar me olhou com uma curiosidade maliciosa que me fez sentir como se estivesse sendo examinada sob um microscópio. Os poucos conhecidos que encontramos na rua faziam perguntas indiscretas sobre Diego, querendo saber quem era, de onde vinha, qual era a nossa relação exata. Eu respondia de forma evasiva, apresentando-o apenas como um amigo, e percebia a dor nos olhos dele cada vez que eu evitava definir claramente nosso relacionamento. Era como se eu estivesse negando sua existência, e isso o estava destruindo lentamente. Agora, se você está acompanhando essa história e se identificando com os dilemas que todos nós enfrentamos quando precisamos escolher entre nossos sentimentos verdadeiros e as expectativas da sociedade, eu quero que você se sinta à vontade para interagir comigo. Conta aqui nos comentários. Você já passou por uma situação onde teve que escolher entre seu coração e a opinião dos outros? Como lidou com os julgamentos externos quando tomou uma decisão que ia contra as convenções sociais? De que região do Brasil você está me assistindo? E, principalmente, o que você acha sobre relacionamentos que fogem do padrão convencional, mas são baseados em amor verdadeiro? Sua experiência pode ajudar outras pessoas que estão passando por situações similares, e juntos formamos uma comunidade de apoio e compreensão mútua. A estadia na minha cidade natal se transformou num pesadelo que durou uma semana inteira. Cada dia que passava, Diego ficava mais fechado e distante, absorvendo todos os olhares de julgamento e comentários maldosos como se fossem punhaladas diretas no coração.
A gota d'água aconteceu numa tarde de quinta-feira, quando fomos ao banco resolver questões da minha conta. A gerente, uma mulher de meia idade que me conhecia há anos, fez questão de perguntar alto o suficiente para que outros clientes ouvissem. Bianca, esse moço é seu filho? Quando respondi que não, ela insistiu. Ah, então é seu sobrinho? Que família bonita vocês têm! O constrangimento foi tão grande que saí do banco quase correndo, com Diego me seguindo em silêncio. Naquela noite, no pequeno hotel onde estávamos hospedados, Diego finalmente explodiu de uma forma que me assustou profundamente. Eu não aguento mais isso, disse caminhando de um lado para outro do quarto estreito. Você tem vergonha de mim, Bianca. Tem vergonha de admitir que está comigo. Durante toda essa semana, você me apresentou como amigo, conhecido, qualquer coisa menos o que realmente sou para você. Suas palavras eram verdadeiras, e isso doía mais do que se fossem mentiras. Eu realmente estava tendo dificuldades para assumir publicamente nosso relacionamento, não por falta de amor, mas pelo medo do julgamento social que eu não estava preparada para enfrentar. Tentei explicar meus sentimentos, disse que precisava de tempo para me acostumar com as reações das pessoas, que nosso amor era muito novo e intenso para ser exposto tão abruptamente ao escrutínio público. Mas Diego balançou a cabeça com uma tristeza que me partiu o coração. Você não entende, Bianca. Eu já perdi tudo na vida. Meu pai me abandonou, minha mãe morreu, não tenho família, não tenho nada além de você. Se você também tem vergonha de mim, então eu realmente não tenho lugar nenhum no mundo. A dor em sua voz era tão intensa que me fez chorar desesperadamente, porque percebi que minha insegurança estava destruindo o homem que eu amava. Naquela mesma noite, tomei uma decisão que mudaria tudo. Na manhã seguinte, procurei todas as pessoas que haviam feito comentários maldosos durante a semana e disse claramente quem Diego era para mim. Fui ao banco, à biblioteca, à padaria, a todos os lugares onde havíamos sido julgados e declarei sem rodeios. Diego é o homem que eu amo. Sim, ele é mais novo que eu. Sim, nossa história é diferente do convencional. Mas nosso amor é real, puro e verdadeiro, e não aceito mais comentários desrespeitosos sobre nossa relação. As reações foram variadas. Algumas pessoas ficaram chocadas, outras demonstraram desaprovação aberta, mas algumas, surpreendentemente, me apoiaram. Diego presenciou minha declaração de guerra ao preconceito e sua reação foi de pura emoção. Ele me abraçou no meio da rua, sem se importar com quem estava olhando, e sussurrou no meu ouvido: Obrigado por me escolher, Bianca. Obrigado por ter coragem de assumir nosso amor diante do mundo. Naquele momento, entendi que havia cruzado uma linha definitiva. Não havia mais volta, não havia mais meio termo. Ou eu assumia completamente meu relacionamento com Diego e enfrentava as consequências, ou o perderia para sempre por causa da minha covardia. Voltamos para Belo Horizonte no final daquela semana como um casal assumido e decidido a construir uma vida juntos, independentemente das opiniões alheias. Os meses que se seguiram foram de ajustes e descobertas. Diego cresceu emocionalmente de forma impressionante, assumindo responsabilidades na nossa relação que demonstravam sua maturidade real. Ele começou a fazer cursos técnicos noturnos para melhorar sua qualificação profissional, sempre dizendo que queria ser digno de mim, uma preocupação que me comovia e me irritava ao mesmo tempo, porque ele já era mais do que digno, era perfeito do jeito que era. Nossa vida íntima também evoluiu de forma natural e intensa. Diego se revelou um companheiro atencioso e generoso, sempre preocupado com meu bem-estar e felicidade antes do próprio. Havia uma paixão genuína entre nós, que ia muito além da atração física. Era uma conexão de almas que se alimentava de pequenos gestos cotidianos. O café que ele preparava toda manhã antes de sair para o trabalho, as massagens nos meus pés cansados quando eu chegava das compras, as conversas longas que tínhamos abraçados na cama antes de dormir. Era um amor maduro apesar de sua juventude, um amor que me ensinava diariamente sobre dedicação e companheirismo verdadeiros. Mas nem tudo eram flores em nosso relacionamento. Diego ainda carregava traumas profundos da perda da mãe e do abandono do pai.
traumas que às vezes explodiam em momentos de insegurança devastadora. Havia noites em que ele acordava chorando, sonhando que eu havia ido embora como Marcelo havia feito com Carmen. Havia dias em que chegava do trabalho cabisbaixo porque algum colega havia feito algum comentário sobre nossa diferença de idade, questionando se eu realmente o amava ou se estava apenas passando tempo com ele. Essas crises me exigiam uma paciência e maturidade emocional que eu nem sabia que possuía. A situação mais difícil aconteceu quase um ano depois que começamos nossa vida juntos. Diego havia conseguido uma promoção na oficina mecânica e estava particularmente feliz, fazendo planos para nosso futuro, falando sobre casamento, filhos, a casa própria que queria comprar para nós. Eu o ouvia com carinho, mas também com uma ansiedade crescente, porque sabia que havia questões práticas que precisávamos enfrentar. Eu tinha quase 30 anos e ele ainda não havia completado 26. Eu estava numa fase da vida em que pensava em estabilidade e planejamento de longo prazo, enquanto ele ainda estava descobrindo quem era e o que queria da vida. Essa diferença de fases ficou evidente quando Diego começou a pressionar por um casamento oficial. "Quero que todos saibam que você é minha esposa", dizia com os olhos brilhando de esperança. "Quero que usemos alianças, que tenhamos um documento que prove nosso amor." Eu entendia seu desejo, mas também sabia que um casamento naquele momento poderia ser precipitado. Havia questões financeiras, profissionais, familiares que precisavam ser resolvidas primeiro. Minha relutância em aceitar imediatamente a proposta criou a primeira crise séria em nosso relacionamento. Diego interpretou minha hesitação como rejeição, como prova de que eu não o levava a sério como companheiro de vida. "Você ainda acha que sou jovem demais?", acusou numa discussão particularmente dolorosa. "Ainda acha que isso é uma aventura passageira, que um dia vai encontrar alguém mais adequado para a sua idade." Suas palavras me machucaram profundamente porque havia uma parcela de verdade nelas. Não que eu quisesse alguém mais velho, mas havia momentos em que me questionava se estava sendo justa com Diego ao envolvê-lo numa relação tão séria, numa idade em que ele deveria estar experimentando, conhecendo outras pessoas, descobrindo o mundo. A crise se aprofundou quando Diego começou a beber nas noites em que discutíamos. Não era um vício, mas uma forma de escapar da dor emocional que nossas brigas causavam nele. Eu o encontrava às vezes no sofá da sala, com uma garrafa de cerveja nas mãos, olhando para fotos da mãe com uma tristeza que me assustava. "Mamãe sempre dizia que eu encontraria alguém que me amasse de verdade", murmurava nesses momentos. "Acho que ela estava errada. Acho que não sou o tipo de pessoa que consegue ser amado completamente." Essas palavras me destroçavam, porque eu o amava mais do que havia amado qualquer pessoa na vida. Mas aparentemente não estava conseguindo demonstrar isso de uma forma que ele conseguisse acreditar. Foi durante uma dessas crises que algo inesperado aconteceu e mudou completamente o rumo da nossa história. Numa noite de sexta-feira, enquanto Diego estava no bar da esquina tentando esquecer nossa última discussão, alguém bateu na porta do nosso apartamento. Quando abri, levei o maior susto da minha vida. Era Marcelo, mas um Marcelo completamente diferente do homem que eu havia conhecido 2 anos antes. Estava visivelmente envelhecido, magro, com roupas simples e uma expressão de arrependimento e desespero que me comoveu imediatamente, apesar de todo o rancor que sentia por ele. "Bianca", disse com a voz embargada, "eu preciso falar com Diego. Preciso pedir perdão para ele e para você. Preciso contar a verdade sobre tudo o que aconteceu." Hesitei por um momento, pensando em todas as vezes que aquele homem havia machucado seu filho, em todo o sofrimento que havia causado. Mas havia algo em seus olhos, uma sinceridade desesperada que me fez acreditar que dessa vez ele estava realmente arrependido. "Diego não está em casa", respondi, "mas você pode me contar primeiro. Se for mentira, eu não deixo você chegar perto dele novamente." Marcelo entrou no apartamento como um fantasma do passado, olhando ao redor com uma nostalgia dolorosa que falava de arrependimentos profundos. Ele se sentou na mesma cadeira onde Carmen costumava ficar nos últimos dias de vida, e por um momento pensei que fosse desmoronar ali mesmo. "Bianca", começou com a voz trêmula, "eu preciso que você saiba que tudo o que fiz nos últimos 2 anos foi por covardia pura.
Não fugi de Carmen porque não a amava, fugi porque não conseguia vê-la morrer. E não abandonei Diego porque não me importava com ele, mas porque sabia que ele era 1000 vezes mais homem do que eu jamais seria. As palavras dele me surpreenderam pela honestidade brutal. Esperava desculpas vazias ou tentativas de justificar o injustificável, mas havia uma sinceridade crua em sua confissão que me fez sentar e ouvir com atenção. Marcelo continuou falando, contando sobre os 2 anos que havia passado vagando pelo país, trabalhando em construções pequenas, bebendo para esquecer a culpa, dormindo em pensões baratas enquanto tentava fugir da própria consciência. Todas as noites eu sonhava com Carmen me chamando de covarde. Disse com lágrimas escorrendo pelo rosto. E todas as manhãs eu acordava sabendo que ela estava certa. Ele me contou que havia voltado a Belo Horizonte 3 vezes nesses 2 anos, sempre ficando nos arredores do bairro onde morávamos, observando Diego de longe, vendo como ele havia se tornado um homem responsável e trabalhador. Eu via vocês 2 juntos às vezes, confessou com um sorriso triste. Via como ele olhava para você, como você cuidava dele, e percebi que meu filho havia encontrado algo que eu nunca soube dar para ele. Um amor verdadeiro, incondicional, que não foge quando as coisas ficam difíceis. Suas palavras me emocionaram profundamente, porque vinham de alguém que havia presenciado nossa relação de fora, sem os preconceitos e julgamentos que outras pessoas carregavam. Marcelo então me revelou o verdadeiro motivo de sua visita. Ele havia sido diagnosticado com um câncer agressivo no fígado, consequência de anos de bebida excessiva e negligência com a própria saúde. Os médicos haviam dado a ele no máximo 6 meses de vida, e ele queria usar esse tempo para tentar reparar pelo menos uma pequena parte do mal que havia causado. Não espero perdão, disse com humildade genuína. Sei que não mereço, mas quero que Diego saiba que apesar de todos os meus erros, ele sempre foi meu orgulho. Quero que ele saiba que se tornou o homem que eu nunca consegui ser. Nesse momento, ouvimos a chave girando na fechadura. Diego chegava do bar, provavelmente ainda alterado pela bebida e pela nossa discussão mais recente. Quando abriu a porta e viu o pai sentado na sala, sua reação foi de choque total. Ele ficou parado no batente por longos segundos, como se não conseguisse processar a realidade do que estava vendo. "O que ele está fazendo aqui?" perguntou para mim, mas sem tirar os olhos de Marcelo. Havia raiva ali, mas também uma dor profunda que falava de anos de abandono e decepção. Marcelo se levantou lentamente da cadeira, como um homem que carregava o peso de todos os seus erros nas costas. "Diego", disse com a voz embargada, "eu sei que não tenho direito de estar aqui. Sei que não mereço nem mesmo que você me olhe. Mas eu estou morrendo, filho, e preciso te pedir perdão antes de partir." A revelação sobre sua doença atingiu Diego como um soco no estômago. Ele se apoiou na parede, claramente abalado, lutando entre a raiva acumulada e a compaixão natural que sempre demonstrara, mesmo com quem não merecia. O que se seguiu foi o confronto mais doloroso e, ao mesmo tempo, mais necessário que eu já havia presenciado. Diego começou gritando, despejando anos de mágoa e abandono em palavras cortantes que fizeram Marcelo encolher como uma criança castigada. "Onde você estava quando mamãe não conseguia nem levantar da cama sozinha? Onde estava quando ela chorava de dor durante as madrugadas? Onde estava quando ela morreu chamando seu nome?" Cada pergunta era uma facada na consciência de Marcelo, que apenas balançava a cabeça, incapaz de responder porque não havia resposta que justificasse sua covardia. Mas aos poucos, a raiva de Diego se transformou em algo mais profundo, uma tristeza imensa por ter perdido tantos anos de uma relação pai e filho que poderia ter sido diferente. Marcelo aproveitou uma pausa na explosão emocional do filho para falar sobre suas próprias feridas, sobre como havia sido criado por um pai ausente e violento, sobre como nunca havia aprendido a ser homem de verdade, sobre como a paternidade o aterrorizava porque não sabia como dar o que nunca havia recebido. "Isso não justifica nada", disse com humildade, "mas talvez explique por que fui tão covarde." Durante horas, pai e filho conversaram de forma mais honesta do que provavelmente haviam feito em toda a vida. Marcelo contou histórias da infância de Diego que eu nunca havia ouvido,
momentos felizes, antes que os problemas conjugais e as responsabilidades da vida adulta o transformassem no homem fraco que se tornou. Diego, por sua vez, falou sobre como havia se sentido abandonado, sobre como havia assumido responsabilidades que não deveriam ser suas, sobre como havia crescido, prometendo para si mesmo que nunca seria como o pai. Era um acerto de contas emocional devastador, mas necessário para ambos. No final da madrugada, quando o sol já começava a aparecer no horizonte, algo extraordinário aconteceu. Diego não perdoou completamente o pai. Isso levaria tempo, e talvez nunca acontecesse por completo, mas ele ofereceu algo ainda mais precioso: a oportunidade de Marcelo passar seus últimos meses sendo útil, tentando reparar pelo menos uma pequena parte do mal que havia causado. Você pode ficar aqui, disse Diego com uma maturidade que me deixou orgulhosa. Pode nos ajudar a enfrentar os problemas ao invés de fugir deles, mas se sair correndo novamente, dessa vez não procure mais a gente. Marcelo aceitou a oferta com uma gratidão que transparecia em cada fibra do seu ser. Nos meses que se seguiram, ele se tornou uma presença constante, mas respeitosa na nossa casa. Ajudava nas tarefas domésticas, cozinhava quando eu estava cansada e, principalmente, conversava longas horas com Diego sobre a vida, dando conselhos de quem havia aprendido as lições mais importantes tarde demais. Sua presença também teve um efeito inesperado no nosso relacionamento. Diego parou de me pressionar sobre casamento e filhos, entendendo que nossa relação não precisava seguir cronogramas convencionais para ser válida e verdadeira. A morte se aproximava de Marcelo de forma visível, mas ele enfrentava a situação com uma dignidade que contrastava com toda a covardia que havia demonstrado ao longo da vida. Ele usou seus últimos meses para contar a Diego sobre a família que o menino nunca havia conhecido, sobre avós, tios e primos distantes que existiam, mas que haviam se afastado devido aos problemas de Marcelo. Mais importante ainda, ele começou a preparar Diego emocionalmente para uma vida sem culpa, explicando que os erros do pai não eram responsabilidade do filho, que ele merecia ser feliz e amado sem carregar o peso das gerações anteriores. Quando Marcelo morreu, numa manhã silenciosa de domingo, Diego chorou, mas foram lágrimas diferentes das que havia derramado quando perdeu a mãe. Eram lágrimas de alívio, de fechamento, de um ciclo que finalmente se completava. Ele havia recuperado um pai por alguns meses. Não, o pai perfeito que sempre sonhara ter, mas um homem real, falho, que havia encontrado coragem para assumir seus erros antes de partir. Isso foi suficiente para curar pelo menos parte das feridas que Diego carregava. Nos anos que se seguiram, nossa relação se solidificou de uma forma que superou todas as expectativas e preconceitos. Diego se tornou um homem completo, confiante, que não precisava mais provar sua maturidade para ninguém, nem mesmo para si próprio. Nós nos casamos numa cerimônia simples, mas cercada de pessoas que haviam aprendido a respeitar nosso amor, e construímos uma vida baseada em companheirismo verdadeiro, respeito mútuo e uma paixão que apenas se aprofundou com o tempo. Hoje, aos 67 anos, olho para trás e vejo que cada momento difícil que vivemos serviu para nos fortalecer como casal e como indivíduos. Diego, agora com 44 anos, é o homem mais íntegro que conheço, um pai amoroso para nossos 2 filhos, um profissional respeitado, alguém que soube transformar todas as dores da juventude em sabedoria e compaixão. Nossa diferença de idade, que tanto escândalo causou no início, se revelou irrelevante diante da profundidade dos nossos sentimentos e da compatibilidade das nossas almas. Se você chegou até aqui comigo nessa jornada de memórias, espero que tenha encontrado algo que ressoe com sua própria experiência de vida. Talvez você tenha se identificado com a luta contra os preconceitos sociais ou com a dificuldade de assumir sentimentos que fogem do convencional, ou simplesmente com a busca por um amor verdadeiro e transformador. Eu quero te convidar para ser parte dessa nossa comunidade de pessoas que acreditam que o amor não tem regras, não tem idade, não tem fórmulas prontas. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, se você se emocionou, se aprendeu algo novo sobre relacionamentos ou sobre a força que existe em cada um de nós para superar as adversidades, eu quero que você compartilhe conosco sua própria experiência.
Conte aqui nos comentários sobre os amores que marcaram sua vida, sobre as vezes que teve que escolher entre o coração e a opinião alheia, sobre as lições que aprendeu ao longo do caminho. Suas histórias são preciosas e podem inspirar outras pessoas que estão vivendo situações similares. E não esqueça de se inscrever neste canal, porque aqui você sempre encontrará histórias reais, contadas por pessoas reais, sobre os desafios e as belezas da vida. Não somos perfeitos, não temos todas as respostas, mas temos experiências genuínas para compartilhar e um coração aberto para ouvir as suas também. Juntos, formamos uma rede de apoio e compreensão que pode fazer toda a diferença na vida de quem se sente sozinho ou incompreendido. Obrigada por ter me ouvido até aqui, obrigada por fazer parte da minha história e que a vida te abençoe com todo o amor que você merece receber.